Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos orar? Estenda a mão de vocês para cá, por favor. Senhor, nós pedimos direcionamento, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja presente na vida da Tielen, em todas as palavras que ela for dizer, que não seja sobre ela, mas que seja sobre o Senhor, que ela possa estar sendo um instrumento, um vaso ungido por Deus, Jesus. Prepare ela neste momento, prepare tudo, Pai, a cada coração que vai receber essa palavra, Jesus. Eu sei e sabemos que o Senhor está presente neste culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tô nervosa. Nós temos, né, o clã há um tempo que Jesus entregou nas nossas mãos. Não sei se vocês todos aqui me conhecem, mas como eu costumo ouvir ministrações, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Tielen, né? Tenho 23 anos, namoro o Samuel. E eu comecei a minha caminhada com Jesus muito nova. Eu tinha 13 anos quando eu me converti. E hoje, né, 10 anos depois, o meu sonho era liderar o clã de jovens. Desde lá onde nós fazíamos na MAN 3, lá na casa do pastor Alexandre, eu falava pro meu líder, eu quero ser líder, eu quero ser líder. E eu e a Eloí, o Léo, ficava batendo, eu quero ser líder, eu quero ser líder. E me preparei muito, fiz todos os cursos na igreja da época, para que eu conseguisse hoje poder liderar o clã. Não é uma tarefa fácil, é desafiador lidar com os jovens. Me coloco, né, nessa situação porque eu sou jovem, então é muito difícil essa fase da nossa vida. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês uma ministração que é identidade de filho. Para mim, falar sobre paternidade sempre foi algo muito difícil. Os meus pais são separados, então os meus pais se separaram, eu tinha 4 para 5 anos. E eu era muito apegada ao meu pai. Então, quando os meus pais se separaram, eu me vi órfã de pai. E não é à toa que eu estou aqui para falar sobre essa ministração que Deus colocou nos nossos corações, né? Isso é uma coisa que a gente tem orado, a gente já entregou para Deus lá no início do ano. E eu vou falar um pouco sobre a identidade de um filho. Como ser um filho? Eu acho que antes da gente entender qualquer característica sobre o pai que nós temos, nós precisamos entender que tipo de filho nós somos. Porque ser filho não é uma tarefa fácil. Porque os nossos pais nunca têm razão, mas a gente tem sempre razão. Os nossos pais estão sempre errados e a gente quer sempre estar certo. A gente acha que tudo que a gente viveu foi o suficiente para levar na caminhada daqui para frente, e é isso. Se você tem 13 anos foi o suficiente para você viver. 12 anos foi o suficiente e a opinião dos pais nunca importa. Então, eu vou compartilhar um pouco a palavra com vocês.
E para introdução, né? Eu queria compartilhar que a verdade de que nós somos filhos de Deus muda a realidade que nós vivemos. Quando a gente reconhece a paternidade de Deus, quando a gente sabe quem nós somos em Deus, tudo à nossa volta muda. Eu não sei se vocês já se pegaram questionando coisas, por exemplo, nossa, mas depois que eu me converti, eu parei de fazer tal coisa. E você para, assim, sem saber, simplesmente para. Você não é algo que você percebe. Depois, quando você vai ver, você fala, nossa, mas eu fazia tal coisa e agora eu não faço mais. Eu frequentava alguns lugares que hoje eu não frequento mais. E o filho tem todas as características de um pai. Vocês já perceberam? Quando eu, por exemplo, se você pegar eu e minha mãe, nós somos muito parecidas. Na forma de falar, na forma de se posicionar, na forma de se expressar. Porque a convivência faz com que nós fiquemos parecidos com os nossos pais. Você tem se parecido com Jesus? Com o seu pai? Você tem se parecido com ele? Nós temos características físicas e também algumas atitudes. Mas então por que nós muitas vezes nos sentimos sozinhos? Por que muitas vezes a gente não consegue identificar em Deus que nós temos um pai? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, eu já questionei muitas vezes por que Deus não me respondia. Por que Ele não me escutava? Por que eu perguntava e Ele não respondia? Por que eu me sentia sozinha? Para mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu falar sobre Deus e não sentir Deus, e Ele não falar comigo, ou Ele não me responder, ou Ele... Enfim, para mim não fazia sentido. Mas as coisas de Deus não precisam fazer sentido para nós. As coisas de Deus precisam fazer sentido para Ele. É como os nossos pais que falam assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. A diferença é que Jesus fez. Essa é a única diferença. Mas Jesus, Ele não nos deve explicações para as coisas que Ele faz. Ele é o nosso pai e pronto. Ele não precisa falar o porquê que Ele é seu pai, o porquê que Ele te escolheu, o porquê que você está passando por alguma situação, porque Ele não precisa. Ele é simplesmente o seu pai. Para ter um conhecimento de filho, nós precisamos entender qual filho nós somos. Nós falaremos de características de acordo com a Bíblia, 2 filhos. E o primeiro é Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó? Gente, aqui comigo. Vocês foram arrebatados? Fala igual o pastor. Todo mundo conhece a história de Jacó? Jacó. Nós vamos ler lá em Gênesis 25, 31. Jacó era o filho mais novo, né? Só para trazer o contexto para vocês. Jacó era o filho mais novo. E ele era irmão de Esaú. Ele era o filho mais novo, mas eles eram gêmeos, tá? Esaú e Jacó eram gêmeos. E Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu logo ali, grudado no pé do irmão. E aí quando Jacó nasceu, ele era doidinho para ser igual a Esaú. Para fazer as mesmas coisas que Esaú, ele tinha inveja de Esaú. E lá em Gênesis 25, 31, diz... Jacó respondeu, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Ele estava tendo uma conversa com Esaú estava com fome porque tinha chegado de uma caçada. Ele se aproveitou do irmão e falou, me vende a sua primogenitura para que eu te dê o que comer. Quem nunca fez isso com o irmão, né? Assim, trazendo para nossas situações atuais. Quantas vezes a gente não brincou com o irmão desse jeito, né? Ah, me dá tal coisa que eu te dou. Ah, pega água pra mim que depois eu faço massagem no seu pé. Eu fazia muito isso com a minha irmã. Só que Jacó, ele queria levar vantagem em tudo. Ele era oportunista. Ele não podia ver uma oportunidade que ele já estava lá. E trazendo para essa mensagem, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. O que significa a primogenitura naquela época? Ele sabia que algumas coisas, como filho mais novo, ele não teria. Exemplo, a herança,
a responsabilidade, a autoridade. Esaú tinha direito por ser o primeiro filho de Isaac. Não que Jacó não tivesse direito, ele tinha também. Mas não era como Esaú. Então Jacó, ele era oportunista. Ele viu uma oportunidade de se tornar o primeiro. Simples. Jacó, ele era mentiroso. Ele era influenciado. Quem nunca foi influenciado aqui? Nossa, ninguém nunca foi influenciado. Duvido. Eu duvido. Jacó, ele era mentiroso e influenciado. E nós vamos ler lá em Gênesis 27, do 8 ao 15. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então você levará o seu pai para que ele coma e te abençoe antes de morrer. E Jacó disse a Rebeca, a sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho pele lisa. Se o meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-me de tolo. E em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Mas a sua mãe então lhe disse: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça apenas o que eu te digo. Vá e traga para mim. Ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como a de seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho primogênito, roupas que tinha em casa, e com elas vestiu a Jacó, o seu filho mais novo. Isaac, ele já estava no fim da vida, né? E com toda essa situação, ele falou que ia passar as bênçãos dele, tudo que ele tinha, para o filho mais velho. Porque ele já sabia que ali acabou para ele, era o fim. E quando ele chamou, né, Rebeca, ele falou: manda o Esaú ir lá para pegar o melhor do rebanho e traz para mim, porque eu vou abençoar. Só que ela tinha no Jacó um filho que ela queria que fosse ele o primeiro, que ela queria que fosse ele que tivesse a bênção. Então foi quando que ela fez, né, trocou. Pediu para ele ir lá, ele pegar o rebanho, ela preparou e ele levou. E aí quem levou a bênção foi Jacó. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não se coloca e traz as oportunidades para nós? Quantas vezes a gente não dá um jeitinho para que as coisas fiquem do nosso jeito? A gente coloca a mão, a gente pede para Deus: Deus, faça a sua vontade. Entrega. Mas depois a gente pega de volta e faz a nossa. Isso não é uma atitude de filho de Deus. Isso não é uma atitude que ele se agrade. Porque quando a gente fala que a gente confia por completo. Em todas as situações. Quantas vezes nós somos influenciados pelas coisas ou pelas pessoas? A galera chama a gente para beber, a gente sabe que a gente é crente. Mas a gente vai só para acompanhar. Só para olhar. Não custa. A galera do trabalho chama a gente para ir assistir alguma coisa. Afinal, não tem mal nenhum. Mas, né? Com que tipo de pessoa você tem andado? Com quem você tem se relacionado? Muitas vezes a gente acaba falando, o pastor ele sempre fala isso, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver a gente ir para uma tabacaria. Não tem nada a ver a gente ir para o fluxo. Não tem nada a ver a gente ter uma amizade que não é da igreja. Não tem nada a ver a gente se envolver com uma pessoa que não é da igreja. Tem a ver sim. Tem a ver. Você é filho. Filho não está em qualquer lugar. Um pai que se preocupa com seu filho, ele não vai deixar andar por aí. Ele não vai deixar
ficar perambulando pelo mundo. Você tem uma identidade. Lá no seu RG do céu, tá escrito assim, ó: Tielen, filha de Deus. Simples. Você não pode estar frequentando os lugares que você quer frequentar. Você não pode estar com as pessoas que você quer estar. Você não pode. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada disso. Ai, mas eu faço muito isso, tá, gente? Tô falando isso pra mim. Porque quando eu comecei a namorar o Samuel gosta muito de rock. Aí eu falei, ok, vamos pro show de rock. Eu tô falando pra vocês verem que não é só vocês que são pecadores. Aí, vamos pro show de rock, não tem nada a ver. Mas eu tô adorando a Deus? A minha vida, o meu corpo, a minha alma, ela precisa estar alinhada com as coisas do céu. Isso não é quando eu quero. Quando eu tô na igreja, eu adoro. Quando eu tô lá fora, eu não. Quando eu tô na igreja, eu levanto meu braço e falo aleluia. E quando eu tô lá fora, eu tô com um amigo puxando um negócio na tabacaria. Quando eu tô lá fora, eu tô com um copo de cerveja na mão. Quando eu tô lá fora, eu tô com um copo de whisky. Quando eu tô lá fora, eu tô com um copo de Jack Daniels. Essas coisas Deus não se agrada. Não tem como servirmos a dois senhores. Não temos como estar na igreja durante o final de semana e estar no mundo durante a semana. Não adianta a gente vir para a igreja, eu estar aqui, porque todo mundo sabe aqui, pelo menos a maioria, que eu sou do Ministério de Dança. Eu estou aqui adorando com o meu corpo e benzendo o Senhor, e aleluia, e glória a Deus. E aí quando passa um irmãozinho comigo, por mim aqui, eu estou com um copo de cerveja na mão, eu estou falando palavrão. Não adianta. Eu saio ficando com um e com o outro, até afinal é só um beijinho, né? Que mal tem um beijinho? Deus não se agrada disso. Deus não está feliz com isso. Essa não é a sua identidade no céu. Não foi isso que Deus preparou para você. A gente tem um leve costume de achar que o pouco é o suficiente. A gente tem um leve costume de pensar que o que a gente tem já está bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Não é porque você está neste lugar que você pertence a este lugar. E isso eu estou falando de lugar, não é na Tiradentes, tá? É neste lugar, mundo. Não é porque você está aqui que você pertence a este espaço. Você não pertence. Eu lembro que na época da escola, volto a dizer, eu não sou santa, tá? Mas na época da escola, as meninas gostavam muito de ir para a tabacaria. Primeiro que eu acordava 4h30 da manhã. Para mim não fazia sentido eu ir para a escola para ir para a tabacaria. Porque eu não perdi o trajeto de sair da Tiradentes 4h30, chegar na escola para ir para uma tabacaria, gente. Eu não perdia meu tempo fazendo isso. Mas mesmo depois da escola, elas iam. E eu lembro que a minha camiseta, porque no terceirão tem esse negócio de fazer camiseta, né? E na minha estava escrito vovó. Adivinha por quê? Eu era a chata do rolê. Eu nunca ia para lugar nenhum. Nunca. Nunca bebi, nunca fumei. Claro, eu tenho outros pecados que não esses, tá? Mas estou falando assim, pontuando para vocês. Mas eu nunca gostei. Nunca. Porque eu não sei se vocês já frequentaram um lugar que você falou, mas o que eu tô fazendo aqui? Gente, mas o que eu vim cheirar aqui? Gente, quem me colocou neste lugar? Eu quero ir embora. Aí você não tem como ir embora. Ou então você tá tarde, você combinou com uma amiga de que ia dormir na casa dela, mas você se arrependeu. O que eu tô fazendo aqui? Você tem uma identidade, é por isso que você está se questionando. Porque você não pertence a esse lugar. Você não pertence a esse mundo. Essas coisas, elas não vão te saciar. Elas não pertencem a você. Filho de Deus não faz esse tipo de coisa. Ser influenciado é também mentir. Quem nunca? Quem nunca? Né? Que atire a primeira pedra. Quem nunca mentiu? Falou que comprou um celular bacana e não comprou. Falou que vai fazer tal coisa e não fez.
só para ter o status. Por via das dúvidas, pelo menos para qualquer pessoa eu tenho. Aí você compra lá um celular. Gente, eu fiz isso, tá? Eu tô falando de mim. Você compra lá um celular parcelado em 12 vezes. Mas isso ninguém sabe. Porque afinal você tem um celular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele sabe a hora de tudo. Que seja de um simples celular a ter um relacionamento, a viver entrar na faculdade. Deus, Ele tem tempo determinado para tudo isso. É que a gente é ansioso. A gente quer antecipar as coisas. Mas Ele sabe a hora certa. Ele sabe a hora certa que você vai se relacionar. Ele sabe a hora certa que você vai ter um celular legal. Porque na palavra dele fala que nós comeremos o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é também ter dinheiro. Tá? Não é que a gente nasceu pobre, vai morrer pobre. Não. O melhor dessa terra é também ter dinheiro. Mas Ele também sabe a hora disso. Ele sabe a hora que nós teremos que fazer algum tipo de coisa, falar alguma coisa. Ele sabe o momento certo de toda a sua vida. Por mais que não pareça, por mais que doa, por mais que você sofra, por mais que todas as situações falem que não, Deus, Ele tem um determinado tempo exato para tudo acontecer na sua vida. Amém? Amém? Obrigada. O outro filho que eu vou falar é um filho, acho que todo mundo conhece. Esse não tem como falar que não conhece. O filho Jesus. Eu acho que esse é o melhor exemplo de filho que nós temos. Eu acho não, né? Tenho certeza. Eu queria me parecer um pouquinho com ele. Queria passar pelas tribulações, não que ele passou, mas da forma como ele passou. Na palavra de Deus diz, em Lucas 2:11, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em Lucas 2:40, diz: o menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A graça de Deus está sobre você. O amor de Deus está sobre a sua vida. Em Lucas 2, do 42 ao 49, diz: quando ele completou 12 anos de idade. Gente, 12 anos de idade. Quem aqui tem 12 anos? 12. A Lara. Mais alguém? Gente, 12 anos de idade. Que experiência terrena Jesus tinha? Nenhuma. Ele tinha 12 anos de idade. Subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. Mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Uma criança de 12 anos. Se fosse hoje em dia, a gente ia falar: ai, é uma criança. Joga esse menino pra lá. Que as crianças são assim, né? Parece que nunca tem serventia. Mas Jesus tinha 12 anos. 12 anos. Depois de 3 dias, encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Uma criança de 12 anos. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. E quando seus pais viram, ficaram perplexos. Claro, uma criança, o que ela ia estar fazendo entre os mestres? No mínimo ali tinham umas pessoas de 30, 40 anos. O que uma criança estava fazendo ali? Perguntando, questionando essas pessoas. Então a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco?
O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E o mais engraçado é o que Jesus respondeu. Ele perguntou: por que você está me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? O pai dele. Eu não estou falando de José. Eu estou falando de Deus. Uma criança de 12 anos, sentado com os mestres, falando sobre o pai dele. Porque quando a gente sabe quem é o nosso pai, a gente não precisa falar, explicar. A gente fala com tanta propriedade no assunto. Ah, porque o meu pai é... Vou falar o meu. Meu pai é o Ademir, mora lá em Mariporã. Imagine Jesus falando do pai dele. O meu pai é Deus, mora lá no céu. Porque esse era o pai dele. Ele conhecia, uma criança de 12 anos, ela conhecia intimamente o pai dela. Ele tanto conhecia que ele já sabia e tinha características de um pai que ele nunca precisou ver. Ele simplesmente sabia que o pai dele era o pai dele. Se você perguntar para uma criança de 2, 3 anos, aponta para mim quem é o seu pai. Pode ter 1000 pessoas. A pessoa vai mirar. Meu pai é esse aqui, ó. A criança vai mirar. Meu pai é esse. Porque você reconhece que ele é o seu pai. E Jesus fez isso. Não sabia que eu devo estar envolvida nos assuntos do meu pai? Esse é o meu pai. Reconheça a paternidade do seu pai. Um bom pai. Na maioria das vezes, nós queremos colocar em Deus a característica de um homem humano. Se você tem um pai legal, Deus é um pai legal. Se você tem um pai rigoroso, chato, que fica se intrometendo na sua vida, aí você coloca em Deus essas características. Se nós temos um pai que brinca, que conversa, que leva para a escola, que acompanha no ponto de ônibus para quem vai para a faculdade ou para quem vai para a escola. Se nós temos um pai que cuida, nós colocamos em Deus essa mesma característica. Mas e se nós temos um pai ao contrário? Quem tem uma ausência de pai, como é que faz? Quando eu entrei para a igreja, eu lembro que eu achava que Deus, eu colocava em Deus tipo uma imagem de mulher. Não que ele é uma mulher, tá? Mas porque como eu vivi com a minha mãe, para mim era mais fácil ter em Deus uma pessoa que fosse como a minha mãe do que como meu pai. Porque o meu pai, depois que foi embora, foi com Deus. Então, eu achava que se eu colocasse em Deus essas mesmas características, Deus ia embora. Então eu coloquei a característica da minha mãe, que ficou, que cuidou, que zelou. Mas a minha mãe é um pouco brava. Então Deus era um pouco bravo também para mim. Deus às vezes me colocava as mãos sobre mim, sabe? Como se fosse um castigo. Mas independente do que você faça, você continua sendo filho amado. Deus, ele não pesa a mão sobre nós, ele corrige. Hoje em dia a gente tem muito, para quem vai ser mãe, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu acredito que vai ser assim. Quando a gente vai ter um filho, a gente pensa muito na forma como a gente vai agir com ele, né? Todo mundo fala, o que eu não tive com os meus pais, eu vou fazer com os meus filhos. O contrário, né? O que eu tive em casa, o que é bom, que serve, a gente vai levar. O que não foi bom, a gente vai deixar e vai fazer diferente. Aí, quando eu falo essa frase pra minha mãe fala assim, espera pra ter o seu. Espera que você vai ver. É de mãe, né? Então, é muito... Quando a gente fala que vai ter um filho, a gente quer agir de uma forma diferente dos nossos pais. Por coisas que nos faltaram ou por coisas que nós tivemos. Independente do que seja,
vai ser diferente. Mas, independentemente disso, independentemente do que você vai fazer, Jesus, Ele é o melhor pai. Ele precisa ser um exemplo de filho, de pai, de amigo, de companheiro. Porque na Bíblia fala que Jesus, ele amou a igreja, que se entregou por ela. Então, até característica de um marido, você tem. Até característica de... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Deus entregou o seu filho. Então, você como pai, você como mãe, precisa entregar o seu filho para Deus. Você precisa entregar tudo da sua vida. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já oro por eles. Porque uma vez eu ouvi uma ministração, só para compartilhar com vocês, eu ouvi uma ministração que falava assim: ore pelos seus filhos mesmo que você ainda não tenha. Porque são palavras lançadas. E não é para o universo, tá? É para Deus mesmo. Porque a gente não lança palavras para o universo. A gente lança para Deus. E eu sei como eu quero ter um filho. E quando a gente cria um filho, a gente não cria um filho para o mundo. A gente cria um filho para Deus. Quando nós somos criados, Deus já tinha nos preparado. E Ele nos preparou para Ele. Ele não te preparou para o mundo. Sabe quando a gente fala, mas eu não sei como passar por essa situação. Mas você não vai saber mesmo. Você não foi criado para passar por esse tipo de coisa. Porque Deus já passou. Deus já fez. Eu sei, gente, como eu sei o quanto isso é difícil. O quanto é difícil a gente entender que Deus já passou pelos nossos problemas. O quanto é difícil a gente entregar para Ele e confiar. O quanto é difícil a gente entender que aquilo vai dar certo mesmo. E se não der, é da vontade dEle também. Como é difícil. Mas independentemente disso, entenda que você não vai saber passar pelos problemas. Às vezes você vai estar com uma alegria tão grande no seu coração que você também não vai saber passar pelas alegrias. Porque essas coisas, quem nos ensina é Deus. Se você quer uma característica de alguém, pegue de Jesus. Entenda que antes de você ser formado, se você está aqui hoje, se você está nessa terra, Deus te fez por um propósito. Deus te criou por algum motivo. Não é à toa. Eu não sei o que vocês vivem dentro da casa de vocês. Eu não sei qual é a realidade que vocês têm hoje. Eu não conheço todo mundo que está aqui de forma individual. Mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei tudo que Deus fez na minha casa. Como a Eloí falou, ela me conhece há muito, muito, muito tempo. Acho que eu conheço a Eloí há 10 anos. Mas porque a gente entrou na igreja junto, né? Tá, uns anos. E a Eloí sabe, quando eu entrei na igreja, eu era uma pessoa extremamente depressiva. Eu tinha medo de tudo. De tudo. Eu tinha medo de ficar em casa e de sair. Eu tinha medo de ir para a escola e de ficar em casa. Eu tinha medo do meu irmão, eu tinha medo da minha mãe, eu tinha medo de tudo. E um simples convite que me fizeram, que foi a Karina, que não está aqui hoje, ela falou, vamos na igreja? Vamos. Já tinha ido fazer algumas consultas psicológicas e fiz um grupo lá no posto, lá em cima. E eu fui no posto e minha mãe falava, na cabeça da minha mãe acabou, eu ia viver assim, depressiva. Porque eu ficava, gente, quem fosse na minha casa, 3 horas da tarde, o sol raiando lá fora, eu ia estar com tudo fechado. Porque eu tinha medo de abrir a janela. E aí eu passei por alguns grupos de terapia.
Mas quando eu fui para a igreja, eu acho que foi para mim, hoje, por isso que eu não me imagino longe disso. Porque eu sei quem eu era. Eu não gosto de ser quem eu era. Isso não me pertence mais. Hoje eu posso falar com toda a certeza do mundo. Deus tirou de mim toda a tristeza que eu sentia. Toda a depressão que eu tinha, Deus parece que foi. Simplesmente foi. Não sei explicar como, quando, onde, porquê, de que forma, não sei. Mas eu lembro que no primeiro culto, no primeiro evento que eu participei aqui do Encontro com Deus, normalmente as pessoas falam que primeiro, pra gente poder, que no encontro quem trabalha recebe mais do que quem tá passando. E eu tava trabalhando nesse encontro. E no encontro, dando um spoiler para quem nunca foi, a gente não pode fazer isso, mas eu vou falar. Tem uma parte que fala sobre paternidade. E isso sempre foi algo que na minha ferida, quando eu falava. E podia falar sobre qualquer coisa, mas sobre paternidade era algo que doía muito. E aí eu lembro que eu vim um pouco mais pra frente aqui nessa igreja, e aí chegou o Alex. Não sei se vocês conhecem o Alex fica lá no setor, e ele me deu um abraço. Pra quem não conhece o Alex, é tipo um abraço de urso. Ele te abraça, parece um urso te abraçando. E ele não falou absolutamente nada. Ele só falou: eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Porque às vezes a gente convive com Deus, a gente está com Deus, a gente está na igreja, mas a gente não sabe quem é Deus. A gente não recorre a Ele nos problemas, a gente não recorre a Ele nas dificuldades. A gente parece que recorre a qualquer coisa, a um amigo, a qualquer coisa, a um louvor, mas a gente não recorre a Deus. Mas quando você tem um pai, você recorre a Ele. Você conversa com Ele. Você fala: ó Deus, não estou aguentando mais. Nem que seja para ficar em silêncio. Nem que seja só para você chorar, para abrir o berreiro, igual você faria com uma amiga. Mas é Ele quem está ali. Independentemente do seu relacionamento com o seu pai terreno, queria falar para vocês hoje, se vocês tiverem essa oportunidade, entra no quarto de vocês, se ajoelha, escuta um louvor que vocês gostam, mas que vocês falam assim: meu, esse louvor, ele mexe comigo por algum motivo. Aí vocês entram e começam a orar. Gente, é sério. Parecia, toda vez que eu faço isso, eu me sinto cada vez mais... Eu me sinto crescendo, parece que eu vou virar um gigante, assim, porque eu fecho o olho, claro, né? Porque eu não gosto de orar com o olho aberto, porque eu fico com vergonha de Deus. Aí, eu fecho o olho assim, e aí quando eu começo a orar, eu me sinto no céu. Parece que eu sou tão grande que eu cheguei lá no céu, mas não porque eu tô no céu, de estatura, mas porque você cresce em Deus. Você amadurece em Deus. Você é corrigido por Deus. Não deixa o mundo te corrigir, não. Porque dói. Porque é dolorido. Você passa por alguma situação, por alguma frustração amorosa. Não deixa acontecer com você, não. Se você nunca passou, não deixa acontecer. E se você já passou, não deixa voltar a acontecer. Porque Deus, Ele já tem tudo planejado. A data certa para tudo. Lembra que eu falei? Isso não é diferente. Você não precisa passar por frustração, por dor, por angústia. Essas coisas não nos pertencem. Não que você não vá passar. Mas não se coloca nesse lugar. Porque às vezes a gente se coloca. Na maioria das vezes. A gente vai lá, aí vai beber, aí vai sair,
Aí vai dar uns beijinhos, porque afinal ninguém é de ferro. Aí vai falar com um amigo que não é da igreja. Aí vai se envolver com alguém que não é para se envolver. Aí vai fumar um narguile. Aí vai fazer tanta coisa. Vai ouvir uma música que não é para adoração. Não se coloca nessas coisas, não. Não se permita passar por frustração. Porque quando a gente se coloca nesses lugares, a gente culpa tanto Deus. Eu fico imaginando Deus lá no céu. Mas meu filho, você se colocou nessa situação. Você se permitiu passar por isso. Você que está aí nesse lugar, eu não te coloquei aí. E Deus não nos coloca em sinuca de bico. Ele não nos faz passar por coisas ruins. Muito pelo contrário. Ele nos tira. Ele restaura. Ele transforma. Amém? Você pertence a uma família. Você tem identidade e as características do seu pai. Em João 1,12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Amém? Você é um filho amado. Você é um filho que lá no ventre, Deus já sabia que era você. Deus já tinha. Ele pensou em tudo. Tudo. Sabe aquelas coisas quando fala assim: ai, como você sonha em ter um filho? Quais características ele vai ter? Aí você fala: ah, ele vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai fazer tal coisa, ele vai falar de tal jeito. Jesus, Deus, fez exatamente isso por você. Ai, como a tia Ellen vai ser? Ela vai ser assim, ela vai ser assado, ela vai escolher, ela vai ir para a igreja aos 13 anos, ela vai se batizar aos 14, ela vai trabalhar para a obra, ela vai viver no ministério, ela vai... Gente, porque o meu sonho é viver da obra. Eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Eu sou extremamente apaixonada. Eu queria ser assim, tete a tete com Deus para falar: Deus, eu quero viver agora. Eu sei que eu tenho muito para crescer, mas eu quero viver agora, porque quando a gente pensa no mundo, no tanto de coisa que o mundo nos traz, gente, é cruel. É cruel. O filho, ele fala com naturalidade do seu pai. Ele não se sente acusado, mas ele se sente amado. O filho, ele é tão amado. Ele é tão amado que ele quer agradar ao pai por isso. Eu tenho uma coisa com a minha mãe que eu nunca tive vontade de fazer as coisas. Minha mãe é muito liberal. Minha mãe, ela não era convertida. E eu passei 7 anos orando pela vida da minha mãe. E ela se batizou há 2 anos atrás. E quando a minha mãe, quando teve a festa do 3º ano, que era ir para Porto Seguro, na Bahia, minha mãe falou: vai, filha, pode ir, a mãe paga, vai. E eu não quis ir, porque eu sabia que aquele lugar não ia me agradar. Primeiro, tá? Eu não gosto de música alta. Eu tenho um sério problema. Eu não gosto de música alta. E eu não gosto de cheiro de narguile. Não gosto, parece aquele cheiro impregna no cabelo de um jeito. E eu, sou um pouco assim, chata. Eu não gosto de dormir tarde. Eu prefiro acordar cedo, 4 horas da manhã, para fazer uma coisa, do que ir dormir tarde, 3 horas da manhã. Eu não gosto. Não sou pra festa. Não sou de rolê. Nunca fui. E a minha mãe falava: vai, filha, a mãe paga. Minha mãe não era convertida. Ela falava: vai, filha. Eu não quero. Não quero ir. Pra que eu vou? Pra quê? Pra que eu vou me colocar nessa situação? Pra que eu vou frequentar esses lugares? Pra quê? Quando eu vou pra esses lugares, por exemplo, é festa da empresa. Aí a gente tem que fazer uma média, né? Aí
Eu chego lá, uma vez eu fui no Espetinho. Não sei se todo mundo conhece o Espetinho. Aí eu fui na festa da empresa, aí eu fico assim, ó. Várias vezes. Eu vou para os lugares e eu fico assim, ó. Com a cara de ué. Porque não é pra mim. Não me pertence. E aqui quando fala, o filho é tão amado que ele quer agradar o pai e foge do pecado. Apesar de toda a liberalidade que minha mãe me dava, eu nunca quis fazer esse tipo de coisa. Nunca me chamou a atenção. Bebida, narguilé, festa, nunca gostei. Nunca me atraiu. E eu sempre tinha um negócio comigo que é, eu nunca vou dar dor de cabeça pra minha mãe. Eu acho que minha mãe já sofreu tanto que chega, né? Então eu nunca fui uma criança rebelde, vamos colocar assim, de sair, de beber, de fazer esse tipo de coisa e não dar satisfação. E aí eu via as meninas da minha sala e ela falava assim: mas Tiele, a sua mãe deixa, por que você não vai? Porque eu não quero. Porque eu não quero ir. Eu lembro que na festa do Porto Seguro, quando as meninas foram, elas falavam: mas Tiele, vai ser tão legal. Eu, tá bom, vai lá. Vou ver e te aviso. E eu nunca ia. Nunca. Nunca quis ser esse tipo de filha para minha mãe. Para não desagradá-la, para não desapontar mesmo. Outras coisas como filha eu faço. Eu sou um pouco grossa. Um pouquinho. Sou um pouquinho respondona. Também não são características de Jesus, tá? Mas esse tipo de dor de cabeça eu não dava para minha mãe. Porque eu não queria ver minha mãe passar por algumas situações. Então você é um filho tão amado, não queira desapontar o seu pai. Você é um filho tão preparado. Você foi um filho tão forjado. Você foi um filho tão querido, tão desejado por Deus. Não queira desagradar o seu pai. Fuja do pecado. O filho, ele é aprovado pelo pai. Ele tem a aprovação do pai. Sabe aquele filho que você vê, ele fala: meu pai me levou para viajar. Gente, isso não é obrigação de pai nenhum, tá? Nossos pais não têm obrigação nenhuma de fazer as coisas por nós. Eles fazem porque nos ama. Eles fazem porque eles já não se vê mais sem a gente. Então você é um filho aprovado pelo pai. O pai, Jesus, ele não dá as coisas para você porque você merece. Mas ele faz as coisas por você porque ele, aos olhos dele, ele fala: apesar de tudo, toma, filho. Porque por merecimento a gente, como filho, nunca vai merecer. Isso já está bem claro. Mas por amor, porque ele simplesmente nos ama, ele te aprova. E o filho leva o nome do pai por onde vai. Eu lembro, quando eu converso com alguém sobre isso, eu lembro muito de quando eu fui pro Ceará. E o pastor fala muito sobre isso. Quando eu fui pro Ceará com os meus sogros, com a minha cunhada, com o meu namorado. E aí quando a gente chegava lá, era todo mundo, porque o Samuel é da família Cartacho. E o Samuel é da família Cartacho. Todo mundo conhece a família Cartacho. É a mesma coisa com Deus. Por que você não vai? Porque ela é filha de Deus. Tá? Por que você não fez? Porque eu sou filha de Deus. Você não precisa dar satisfação. É simplesmente por você ser filho de Deus. Simples. Por que eu posso falar? Porque você não vai fazer? Porque minha mãe não deixa. É tão normal. Gente, é tão normal a mãe não deixar. Tão normal você não ir fazer tal coisa porque sua mãe não permitiu você fazer. Você não ir para tal lugar porque a sua mãe não deixou você ir. É tão normal. Mas você não faltou na escola. Não faltei, minha mãe não deixou eu faltar. Todo mundo combinou de que você não... Todo mundo ia faltar, só você não combinou. Minha mãe não deixou. É a mesma coisa com Deus. Por que você não vai pro bar? Porque Deus não deixa. Deus não deixa.
Por que que você não vai fumar um narguilezinho, uma essência de menta? Porque Deus não deixa. Deus não se agrada. Ah, mas por que que você não vai ouvir aqueles tipos de música de... né? Ninguém precisa falar aqui. Porque Deus não deixa. Tudo que há em nós é para adorar o nosso Pai. Simples. Tudo, do alto da minha cabeça até a ponta dos meus pés, é para adorar a Deus. Não existe outra coisa que eu saiba fazer e que eu tenha que saber fazer a não ser adorar o meu Deus. Não existe outra coisa. Lucas 3:22 diz: E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz e disse: Você... Fala pro irmão que está do lado, eu gosto dessas coisas. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é o filho amado de Deus. E Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em ver você crescer. Ele tem prazer em ver você constituir família. Ele tem prazer em ver você conhecendo lugares. Ele tem prazer em ver você dando risada, em ver você se divertindo. Ele tem prazer em ver você. Só o fato de ver você, para Ele já é um prazer. Não sei se vocês já viram uma mãe recém-parida, mas ela fica no bercinho assim, ó. Jesus, Ele fica o tempo inteiro com a gente assim. Meu filho, meu filho. Quando a gente faz alguma coisa errada, Ele não fica assim, né? Feliz. Meu filho, não. Ele deve ficar, meu filho. Mas quando a gente está fazendo as coisas certas, quando a gente está tentando, Ele fica, o meu filho. Esse é o meu filho. O pai todo orgulhoso na festa da escola. Meu filho está lá. Minha filha está se apresentando. É o meu filho. Deus fica o tempo inteiro assim com a gente. Quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente está numa formatura, por exemplo, tem os nossos pais terrenos, mas Deus está lá em cima com a... Qual o nome daquele negócio? Não, da formatura. É isso aí, gente. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não é chapéu. Mas aquele negócio lá, o negócio da cabeça. Eu imagino Deus lá no céu, Ele sentadinho assim, ó. Meu filho! Tá formando meu filho! Porque a gente vai comer o melhor dessa terra. É o melhor. Como? Capelo? É isso aí. Eu fico imaginando Deus vestindo as nossas becas. Quando a gente está formando, Ele, meu filho. E quando a gente vai tirar uma foto com a nossa família, eu imagino Jesus assim, ó. Porque Ele se alegra com a gente. Quando nós estamos muito felizes, Ele está lá. Quando nós estamos muito tristes, que a gente não consegue se aguentar em pé de tanta tristeza, Deus está lá. Porque Ele é um pai, daquele pai que você deita no colo. Não sei se você já tiver essa sensação, mas de deitar no colo do pai e, sabe, as lágrimas só escorrer. E aí você chora e você vai dizer, é assim. É assim com Deus. Nos seus momentos de alegria, vá de encontro ao seu pai. Não esqueça de agradecer a Ele porque você está passando por esse momento de alegria. Mas no seu momento de dor, vá para o seu pai. Porque Ele te conhece. Você pode não entender. Você pode não aprovar passar por algumas coisas. Mas isso não é sobre nós. Isso não é sobre nós. Não é sobre o que eu posso fazer. Porque muitas vezes eu questionei muito a Deus. E hoje eu sentada com a Eloí, eu falei, às vezes eu não entendo.
porque só Deus sabe como eu tô aqui hoje. E eu falo, às vezes eu não entendo. Mas eu não preciso entender. Não sou eu que preciso entender. É Ele. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão. Em Jesus, através de Jesus, nós nos tornamos filhos. Nós nos tornamos filhos amados. Através de Jesus, nós temos um Pai que cura, um Pai que transforma, um Pai que restaura, um Pai que escuta, um Pai que se aproxima, um Pai acessível, um bom Pai, um ótimo Pai, o melhor Pai que nós temos no mundo. Sabe quando criança está fazendo coisa de escola e fala, o melhor Pai do mundo? O melhor Pai do mundo para nós é Deus. Não há outro Pai melhor do que Ele. Nós não podemos nos acostumar a viver órfãos, a aceitar que, mas Jesus está lá e eu estou aqui, a falar como todo mundo fala, porque Jesus é bom. Jesus é bom mesmo. Porque eu tenho um Pai. Mas quais são as características do Pai para você? Quem é o seu Pai? Você conhece Deus a ponto de falar sobre Ele e falar sobre todas as características de Deus? E como que você fala de Deus? Você só fala porque Deus é amor. Deus é Pai. Deus é bom. Isso é palavra que todo mundo usa. Mas você, como filho de Deus, um filho amado, um filho preferido de Deus, quais são as características que você tem dele? Quais são as características que você tem do seu Pai? Talvez você pareça com ele, porque eu falo parecida como Jesus. Você fala parecido como Jesus? Você se veste, seria vergonha? Então eu não queria. Porque a gente precisa ter características do nosso Pai. A gente precisa andar com Jesus, falar sobre Jesus, entender sobre Jesus, falar do amor dele, entender sobre esse amor, porque às vezes a gente fala, mas a gente não entende, porque é muito complexo, é muito difícil. E é difícil mesmo. É muito difícil. Porque para Deus, Ele tem uma característica diferente em cada um de vocês. Para um eu vou perguntar, mas quem é Deus para você? Deus é meio bravo. Deus é meio, né? Eu não entendo Deus. Mas no seu íntimo, quem é o seu Deus? Quem é o seu Pai? Tenha características dele. Ore todos os dias. Senhor, eu quero ter as suas características. Eu quero me parecer com você. Eu quero estar em lugares onde o Senhor estaria. Eu quero falar com pessoas com quem o Senhor falaria. Eu quero visitar lugares onde o Senhor visitaria. Eu quero me posicionar da forma como o Senhor se posiciona. Eu quero ser parecida com você, Deus. Porque essa vida, se não for para parecer com Deus, não vale nada. Porque tudo isso é passageiro. A nossa alma, ela veio do céu. E é para lá que nós vamos voltar. Se você chegar lá e Deus não te ver, não te reconhecer como filho, vai ser triste. Se você chegar lá e você não reconhecer Deus como Pai, Jesus vai passar do seu lado assim, você não vai nem perceber. Porque você não sabe, não conhece. Entenda quem é Jesus na sua vida, quem é o seu Pai.